Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Nessa época você já era copywriter? Beleza, olha só que massa, né? Daí eu fiz os sites lá, né? Vamos voltar. Tentei ser afiliado e tal. Eu acho que eu fiz 1, 2 vendas nesse período. Daí eu fiz os sites para mim, porque os sites eram um complemento para mim, porque eu tava fazendo manutenção de computador, trabalhando com entrega, vendendo perfume. Daí, com isso, eu fiz alguns cursos. E com isso, na época, o Facebook ele era muito mais relevante do que é hoje. Existiam as comunidades no Facebook. Daí eu entrei em várias comunidades, eu comprei um curso e tinha uma comunidade. E nesse curso tinha um módulo que era de copywriting. E na época se falava muito que copywriting seria uma coisa que, tipo assim... Eu vi um cara que eu respeitava muito, era o Rodrigo Polesso. O Rodrigo Polesso falou, se eu pudesse aprender uma coisa hoje, que eu me dedicaria, se fosse só uma coisa que eu pudesse aprender, seria copywriting. Eu falei, bom, né, copywriting parece uma coisa legal. E como que eu não tinha dinheiro muito para investir em ads, não tinha muito dinheiro, não tinha nada de dinheiro, eu falei assim... Eu nem testei muito, assim, anúncio, né? Eu falei, cara, vou aprender copywriting, né? E daí, com isso, no acaso, tinha um módulo, eu fiz esse módulo, daí chegou um cara pra mim, que era o Vini, ele tinha um curso ensinando tu ganhar dinheiro online com sites adulto. Com banner, site adulto lá, etc. E ele fazia, sei lá, uns 2, 3 mil por mês, assim. Eu acho que ele fazia umas 10 vendas, era 297 o curso dele, fazia umas 10 vendas por mês. Só que era no orgânico, assim. Ele chegou pra mim e falou, cara, tu é copywriter, né? Porque talvez, como a gente conversava pelo Skype na época, como que talvez eu falava muito de copy, talvez ele associou. Talvez ele deve ter feito alguma associação. Eu pensei assim comigo. Daí eu me lembrei de uma lição que eu aprendi com o meu professor de Senai. Ele falou uma vez assim, e aquilo ficou na minha cabeça. Se um dia aparecer uma boa oportunidade pra vocês e vocês não souberem fazer, vocês têm que falar que vocês sabem fazer, depois vocês se viram como vocês vão aprender a entregar. Nossa. Foi isso. Aquilo ficou na minha cabeça, né? E eu falei, sim, sou copywriter. Você decidiu de novo, afinal de contas, né? Sim, sou copywriter. Daí a gente fez uma negociação lá, eu refiz o vídeo de vendas dele, daí eu peguei esse módulo que tinha nesse curso, foi uma VSL, um Video Sales Letter. Eu peguei esse módulo de copy, mais vários outros produtos mais vendidos. Eu tentei achar padrões, né? Falei, o que esse vídeo faz, o que esse faz? E criei o vídeo dele. E o vídeo dele começou, a vender 1 por dia. Caraca. Daí a gente botou uma meta lá até fechar os R$ 1.000 de comissão. E as comissões eram pelo PagSeguro que eu ganhava. Nossa. Daí eu ganhei as comissões lá pelo PagSeguro. Ganhei R$ 1.000. Daí começou aos poucos, né? Tava com sites. Daí já começou, ganhei R$ 1.000. Começou a virar realidade já a parada. E com isso, tinha um cara que era na Tailândia, que era o Marcos Lucas. Hoje ele não tá mais no mercado. Eu comecei a fazer... Um dia cheguei pra ele e falei assim, tu não quer ser meu mentor? Do nada, assim. Eu me lembro que ia acontecer um evento que era o Afiliados do Brasil. E ele ia vir pra cá. E ele, cara, eu não tô mentorando ninguém agora. E ficou nisso. Depois de umas 2 semanas ele me chamou. Daí eu comecei a ajudar ele. E eu não cobrava nada, assim. Eu comecei a fazer umas coisas muito básicas, assim, pra ele. De graça, assim, e tal. Mas a minha cabeça era... O que eu pensei, assim, como que é... Eu aprendi isso num livro do Tony Robbins, eu acho. Como que é estar perto de uma pessoa que já tem sucesso? Ou como que é estar perto de uma pessoa que tem sucesso naquilo que eu quero fazer? Qual que é o modelo mental dela? O modelo mental é do Napoleon Hill. Qual que é o modelo mental dela? Não, o modelo mental é do livro Segredos da Mente Milionária. Qual que é o modelo mental dessa pessoa? E eu queria entender, né? Só de eu conversar com ele, ter acesso, pra mim já fazia muita diferença. E daí, enfim, trabalhei ali pra ele, fiz algumas coisas. Daí ele me deu acesso ao treinamento dele. Daí uma vez nessa época era muito famoso os congressos online. Daí tinha um congresso de tudo que é coisa. De marketing e tal, enfim, de emagrecimento e tal. Daí rolou um congresso de negócios online. E ele palestrou e quem palestrava sempre também promovia como afiliado. Era muito forte. Tipo assim, eu promover outro expert e ele me promover também. E a gente se promover. E assim, ia crescendo as listas e etc. Daí ele promoveu e ele tava dando de bônus para quem comprasse dele como afiliado um hangout. E eu podia participar. Eu podia participar desse hangout.
Daí participou um cara de Goiânia, que era o Rafael Capel. Participou um cara da Tailândia e um cara da Filipinas e um outro cara. E o Marcos, né? Então, a gente tava em 6 pessoas, tava os 2 estrangeiros, o Marcos, o Rafael, eu e 2 caras. Esses 2 caras entraram e saíram. Daí ficou nós, né? Nós 5, nós 6 ali. Nós 6, contando eu e o Marcos. Eu era o único que não falava inglês. Então, os caras estrangeiros, né? O cara lá da Filipinas, eles falavam e o Marcos ficava traduzindo pra mim. Desculpa, você tinha quantos anos? Eu já tava com 24. Daí o Marcos ficava traduzindo pra mim. E o Rafael tava lá. Né? O Rafael era um brasileiro. Quem era o Rafael, né? O Rafael era um cara de Goiânia, era um expert, queria lançar o curso dele, mas ele entendia de emagrecimento, né? Da área fitness e tal, treinamento em casa e tal, ele tinha um método. E eu dei várias dicas pra ele, porque eu já vinha 1 ano e pouco estudando. Então eu tinha muita coisa na minha cabeça. Coisas que eu sei que dava resultado, muita informação, que pra quem não sabia, era informação valiosa. E eu passei algumas coisas pra ele que ele gostou um monte e tal, etc. E enfim, a gente fez o hangout. Se passou, eu acho que menos de 30 dias, eu cheguei pra ele, voltando um pouquinho, nesse período da decisão, eu tinha vendido... Na verdade, eu tinha o Celta, né? Eu vou voltar um pouquinho essa história. Nesse período da decisão ali de eu ver minha mãe, foi bem perto desse episódio que aconteceu com a minha mãe. Eu tinha colocado... Hoje eu não teria feito isso, mas na época eu fiz, pela forma que eu pensava, eu coloquei meu carro por juros abusivos na justiça. E todo mundo ganhava na época, né? Daí eu tinha colocado isso, de juros abusivos. Eu ganhei. Daí o valor que eu paguei, o advogado, ele tinha que me devolver o dinheiro. Ele me devolveu 1.500. Era muita grana pra mim naquele mês. E daí eu tinha um cara que eu acompanhava, que não tá mais no mercado hoje, que é o Renato Busquets. Ele não tá mais hoje no mercado. E eu tinha comprado vários cursinhos dele, assim. Daí ele tinha uma mentoria. Daí eu respondia os e-mails dele, né? Ele me enviava através de e-mail marketing, eu respondi. Daí eu pedi pra ele quanto que era a mentoria dele. Ele era um valor lá, tipo, 3 mil reais, só que tipo, eu não tinha mínima condições. Ele falou, quanto que tu pode pagar? Eu falei, cara, não sei. Daí ele, tu pode pagar 500 reais? Daí eu tinha 1.500. Aqueles 1.500 já tava totalmente comprometido. Daí eu paguei pra ele 1.500. E eu falei pra ele que eu queria ser consultor de marketing digital. Beleza, vou voltar. Vamos voltar, vamos lá pro futuro, vamos lá pra onde eu parei, na verdade, que é a história do Rafael, né? Conheci o Rafael e tal, etc. A gente fez o hangout. Daí se passou um mês, eu cheguei pro Rafael e falei assim pra ele, cara, eu virei consultor de marketing digital. Tô dando consultoria de marketing digital. Ele, o que tu tá fazendo? Isso. Daí ele... quanto que tu tá cobrando? Eu morrendo de medo de falar. Eu falei que podia ajudar ele no lançamento com o produto digital dele, morrendo. Eu falei, tô cobrando 500 reais por mês. Morrendo de medo. Daí ele meio que... Daí ele tentou chutar um preço mais barato e eu... Não, cara, menos que isso eu não consigo fazer. Daí a gente fechou em 500 reais. Então, tipo assim, se eu ganhasse 1.500 por mês, 1/3 já era de marketing digital. Então as coisas, né? Já tava acontecendo, né? Daí eu fui lá, falei pra ele e eu tinha mais de 10% das vendas do produto dele. Daí a gente começou a trabalhar no produto dele. Daí criei as páginas de captura, eu comecei a fazer os anúncios no Facebook. Caraca. Daí eu comecei a desenhar com ele o produto digital. E você foi, tipo, anúncios no Facebook, por exemplo, você já tinha aprendido, você foi aprendendo na prática também? Não, o que eu fazia na época? Eu ganhava um dinheiro, vamos dizer que tu tem que fazer anúncio no Facebook Ads. Sei fazer. Eu comprava, daí eu pedia um adiantamento, comprava o curso, ia assistindo o curso, ia colocando em prática. Tem muito cara de pau também, né? Eu fiz isso muitas vezes, muitas vezes. Daí eu comecei a aprender a fazer anúncio no Facebook. Na época o Facebook quase não tinha bloqueio.